Zaga contra o Fluminense no domingo, Militão e Rodrigo Caio. Provavelmente com linha de 4, o Lugano saindo do time. O Rogério deu sinais de que pode voltar a jogar com linha de 4 em vez de jogar com os 3 zagueiros como tem feito. O sistema que ele tem porque não tem mais zagueiro para botar 3. Ele pode colocar o Lugano ainda, né? Mas enfim. Ou tem uma outra sacada ali, botar o Rodrigo Caio de líbero, enfim, recuar o Jusilei, se ele quiser jogar dessa maneira. O Chelsea joga com um sistema igual que o São Paulo está jogando, que é um 3-4-3, que quando perde a bola abre uma linha de 5-4-10, uma linha de 4 no meio campo, e um zagueiro pela direita do Chelsea é o Aspilicueta, que é lateral. Inventar uma coisa, você pode começar a inventar demais, já não está dando certo no normal, mas começar a inventar muito. Ele vai voltar com linha de 4 contra o Fluminense, tudo indica que sim. Mas vai ter que resolver contratar zagueiros. O Arboleda vai chegar e é bom zagueiro de fato, o equatoriano que chega na semana que vem para começar a fazer parte desse grupo. O Rogério está pressionado. Eu odeio essa coisa de dizer se perder o próximo jogo está fora, porque as coisas não são assim matematicamente, porque muitas vezes nasce de nós para dentro do clube. Com o Rogério no comando não será assim. Mas o fato é que a diretoria passou a cogitar e avaliar o que tem de positivo ou de negativo e se o Rogério vai ter uma relação com o grupo suficiente para tirar mais e tirar o risco de rebaixamento. São Paulo está um ponto acima da zona de rebaixamento. São Paulo pode, nessa rodada, dependendo do que acontecer, entrar na zona de rebaixamento. Pode. E não é tão difícil. O jogo é contra o Fluminense, um time muito rápido, molecada. Se o São Paulo jogar com o Lugano, por exemplo, já é uma dificuldade extra. E o Fluminense ganhar do São Paulo no Morumbi não é nenhum resultado... Tanto que o Atlético ganhou semana passada. O São Paulo não jogou mal contra o Atlético, mas perdeu por 2-1. A avaliação não é se os resultados são bons ou não. Curiosamente, o Rogério tem o melhor desempenho, o melhor índice de aproveitamento na comparação com os outros técnicos da era Leco. Desde que o Leco assumiu a presidência, foram treinadores do São Paulo de lá para cá. O Doriva, o Ricardo Gomes, o Rogério Ceni e o Balsa. Ele tem o melhor índice com 52% de aproveitamento. Mas aí o detalhe, PVC, que esses já eram técnicos. Sim. O Rogério Ceni saindo do comando do São Paulo, não completando o Campeonato Brasileiro, onde você enxerga o Rogério Ceni trabalhando como um técnico? Não, ele mata o projeto dele. Porque o projeto do Rogério, cara... Ele ser técnico do São Paulo. Não, a profissão dele na carteira é ser técnico do São Paulo. Se deixar de ser técnico do São Paulo, ele vai ser técnico em lugar nenhum, esquece. Se ele der certo como técnico do São Paulo, ele vai projetar uma carreira internacional. Tá na cara do Rogério, embora ele não diga isso com todas as letras, que ele não quer essa vida rame-rame de técnico que possa 2 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses acolado, 2 meses desempregado. Não é isso que o Rogério tá pensando. Nem combina com ele. Não Você combina. pensar na idolatria que ele tem, o torcedor tem com ele ali no São Paulo, não combina com o Rogério Ceni. Rogério técnico do Coxa. Da Ponte, do Flamengo, não dá. Ninguém enxerga essa figura Rogério Ceni em outro lugar, a não ser no São Paulo. Ou na carreira internacional. Internacional, sim. Trabalhar na Espanha, no Málaga, no Sevilha, enfim. Que é o que ele gostaria que acontecesse, como projeção de carreira. Agora, para isso, tem que dar certo no São Paulo. E não está dando. 5 derrotas em 9 rodadas é um retrospecto que o São Paulo não tinha desde 1998. Bom, muito ruim. Essa é a situação do São Paulo, chegadas e saídas, a vida está bem movimentada. São Paulo recebe no Morumbi, final de semana, o Fluminense. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o adversário do São Paulo. Vamos voltar a falar de Corinthians? Corinthians, o Bahia. A gente fez essa pequena pausa, né? Já que o Rodrigo Caio apareceu para a entrevista coletiva. A gente volta agora para o que aconteceu em Itaquera, vitória do Corinthians 3-0. Vamos ouvir agora os personagens de Corinthians e Bahia depois do jogo de ontem à noite em São Paulo. Voltamos a errar muito hoje na questão do passe. Quando a gente roubou a bola do Bahia, a gente entregou logo e com isso o Bahia ficou bastante com a bola dentro do nosso campo. Não conseguiu infiltrar tanto pela nossa organização, mas poderíamos ter ficado mais com a bola, valorizar. Foi isso que eu falei agora no final, comemorar a vitória, mas a gente poderia ter feito um jogo melhor. Já empatamos jogando bem, já ganhamos não jogando tão bem. Eu chego aqui e sempre falo, como eu falo para os atletas ali, eu falei agora. Pô, cara, tô muito feliz mesmo com a pontuação. Nem todas as partidas você vai jogar bem. Quando você não joga bem, você não dá chance para o adversário. Não dá chance. Sabe que as coisas não estão acontecendo. Pode acontecer jogos de Rodriguinho e Jadson não ir bem. Pode acontecer.
E o Marquinhos está dando uma resposta boa e vocês podem acreditar que daqui a pouquinho o Giovani vai dar também. A gente tem que saber reconhecer também, né? E a gente sempre soube analisar friamente nossas partidas, o que a gente precisava melhorar, o que a gente precisava para evoluir. E graças a Deus a gente vem sendo consistente. Né? Uma competição de pontos corridos, acho que o mais importante é você ter uma equipe consistente. Olha, tem um gostinho além disso, né? Lógico que vale os mesmos 3 pontos, mas por ser um concorrente direto ali, se a gente conseguir uma vitória, né, a gente se distancia ainda mais. Se a gente conseguir um empate também segura eles, né? Então é um jogo que tem uma importância especial. Eu acho que a gente tem que encarar como mais um jogo, né? Respeitando, obviamente, a equipe do Grêmio, que vem fazendo um excelente começo de Campeonato Brasileiro, uma equipe qualificada, né? Que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, assim como a nossa equipe. Mas é um jogo decisivo, é claro que pra gente, a gente tem que ir com a cabeça para ganhar os 3 pontos, mas 1 ponto diante de uma equipe como o Grêmio também não é um mau resultado. Vamos ver como a gente vai se comportar, são poucos dias até lá, a recuperação tem que ser a mais rápida possível. Mas a gente vai em busca da vitória, né? Claro que respeitando sempre a equipe do Grêmio. O Corinthians tem muita semelhança da nossa forma de jogar também, essa transição ofensiva muito rápida. Foi o que aconteceu numa perda de bola, o Fagner conseguiu sair em velocidade, não conseguimos acompanhá-lo e tomamos o primeiro gol, que aí abre o caminho, era o que a gente queria, virar para o segundo tempo sem tomar um gol. Né? A equipe estava bem no jogo, era um jogo controlado, não era um jogo... O Corinthians não estava tendo excelentes oportunidades. Na realidade, no primeiro tempo, acho que as maiores oportunidades foram nossas. E no segundo tempo, a gente, por incrível que pareça, a gente dominando, né? No campo dele, no espaço deles, não conseguiu encontrar, a gente conseguiu se movimentar, aquilo que a gente havia treinado, flutuar os nossos meias atacantes nas costas dos volantes, fizemos muito bem isso, o que faltou foi o passe final. E, infelizmente, esse encaixe do último passe não aconteceu de novo, uma coisa que a gente precisa trabalhar na próxima semana, que a gente vai ter um tempo maior, nas próximas 2 semanas. Mas é isso, levantar a cabeça, não dá pra gente ficar lamentando, temos 3 jogos basicamente em casa e a gente precisa tirar essa diferença. Tá aí, acompanhamos alguns personagens do Corinthians e do Bahia. O Bahia que no final de semana recebe na sua casa o Flamengo. E o Corinthians, todo mundo já sabe, tem o Grêmio. E o mais legal ali no pós-jogo foi justamente esse confronto, porque a maioria da imprensa falava assim, olha, boa vitória hoje pra vocês, né, 3-0 pra cima do Bahia e o Grêmio no final de semana. Não era assim, não tem como, né, PVC? Todo mundo tava só esperando o apito final pra virar a chave e pensar no Grêmio, né? Mas tanto num lado quanto no outro, o risco era pensar no jogo do final de semana e chegar sem chance de ser líder. Né? Com certeza. O Corinthians chegaria com chance de assumir a liderança mesmo assim no domingo, mas o caso do Grêmio, se o Grêmio perde para o Coritiba ontem e sofreu contra o Coritiba, soube sofrer? Soube sofrer porque ganhou o jogo. Soube sofrer, ó, PVC, eu vou puxar as polêmicas aqui para nossa resenha, porque nesse duelo que nós estamos acompanhando aqui as imagens entre Corinthians e Bahia, aconteceram 2 expulsões. E ontem, no programa Rodada Fox, a nossa companheira, Nadine Bastos, comentou justamente sobre esses cartões vermelhos. Dá só uma olhada. E aí, Nadine, quem foi o apitador? Ele trabalhou direitinho? Como é que é? Seu Delson de Freitas, do Pará, árbitro FIFA. Ele trabalhou bem, ele teve aplicação de bastante cartões amarelos no jogo, com 2 expulsões. Esse primeiro lance é onde o Gabriel recebe o cartão amarelo corretamente, que ele chegou um pouco atrasado na bola, já estamos no segundo lance, onde ele é expulso pelo segundo cartão amarelo. E foi correto, ó. Tu vê que ele atinge a perna, tá chutando o jogador do Bahia, então foi considerado, ó. Ele atinge a perna do jogador? Ó, o pé, né? Ele atinge a bola e o pé que chuta do jogador do Bahia. Eu tive a impressão de expulsão injusta, o Paulo Lima também, a exemplo do Ribeirão, que já deixou o nosso Rodada da Fox para a entrada da Nadine. Aí, eu tive a impressão, até pelo movimento da bola, que ele atinge só a bola. Ele atinge primeiro a bola. Isso já não descaracteriza a falta? Não, porque ó, no momento que ele vai chutar no jogador, ó, o pé tá no alto, ele atinge primeiro a bola, mas em sequência ele atinge o pé do jogador. Queria chutar a bola. Então, como teve o toque, ele desequilibrou, caiu. Para mim, foi correta a aplicação do cartão amarelo. Foi falta, então, consequência da expulsão. Mas também tivemos a expulsão do René Júnior. E a Nadine vai analisar, ela viu justiça, portanto,
só para concluir, na expulsão que estamos revendo aí do Gabriel. E agora fica a questão, o René Júnior foi bem expulso ou foi uma compensação do árbitro? Ele primeiro toma amarelo aí. Também, o primeiro amarelo nos 2 lances foram claros, né? Não, sem dúvida nenhuma. Nesse segundo lance, se você observar, ó, os dois sobem para cabecear, o Fagner cabeceia primeiro e o René, ele sem levar em consideração o risco que pode causar para o seu adversário, ele dá a cabeçada assim. Para mim é um jogo temerário, para cartão amarelo e correta a expulsão do jogador. Quer dizer, ele foi... Isso não está escrito na regra, mas é o que a gente costuma dizer para trazer mais para a linguagem popular. Ele foi imprudente. Não, ele foi com força temerária. Imprudente não tem cartão amarelo. Imprudente é como eu não estou levando em consideração... É uma desatenção. E nesse caso, não. Eu estou vendo que o jogador está ali e eu estou correndo o risco de lesionar o meu adversário, né? Então ele não está levando em consideração que a força que ele pode proporcionar no seu adversário pode lesioná-lo. Tá aí, essas foram as polêmicas da partida de ontem entre Corinthians e Bahia. Nadine analisou os lances, expulsão merecida para os 2 atletas. Vamos falar agora do vice-líder, Flavinho, Grêmio, que venceu o Coxa ontem. Venceu muito bem o Coritiba e conseguindo aí mais uma vitória. O time do Renato Gaúcho não deixa o Corinthians disparar na liderança. Tá coladinho ali em busca do timão. Vamos aos lances. Aos 9 minutos do primeiro tempo, a gente acompanha o gol do Grêmio. Pedro Rocha, ele recebe de Luan, ganha da zaga e enche o pé para abrir o placar. Tá aí na tela mais uma vez o lance, pancada para o fundo da rede. Grêmio jogando em casa contra o Coritiba. Agora, já aos 40 minutos de jogo, a gente acompanha o segundo gol do Grêmio. O Luan, sempre ele, Luan, puxa o contra-ataque e deixa o Fernandinho, que foi a grande surpresa nessa escalação na noite de ontem. Deixou o Fernandinho livre para fechar o placar. 2-0, o Grêmio para cima do Coxa. O Grêmio que jogando em casa... Jogando fora já está enjoado. Jogando em casa fica com a vida um pouquinho mais fácil, né? Mas ontem foi um jogo diferente. Não foi o Grêmio, em alguns jogos recentes, caiu um pouquinho. O jogo contra o Cruzeiro, que teve um primeiro tempo muito bom, depois caiu no segundo tempo. O jogo contra o Bahia, na arena do Grêmio, ele foi ganhar nos minutos finais. Então, acho que foi 1-0, né? Foi magrinho dentro de casa contra o Bahia. Ontem foram 2 jogos. Um jogo antes, que o Grêmio dominava, controlava. O Luan bem no jogo, deu o passe para o Pedro Rocha fazer 1-0. O Grêmio amassava o Coritiba, até que o Pachequinho tirou o Alan Santos e colocou o Thiago Real. O Thiago Real entrou muito bem no jogo, ele mudou o sistema, passou a ter um volante só, que era o Jonas, e foi marcar mais no campo de ataque. E o Coritiba passou a controlar o jogo. Foi os últimos 20 minutos do primeiro tempo, depois do começo da segunda etapa também, o Coritiba fez um bom jogo. E o Grêmio foi chegar ao segundo gol mais perto do final da partida, de novo jogada do Luan, o melhor jogador da partida e o melhor jogador do campeonato, porque é decisivo nas jogadas que resolve o placar da partida. Mas o Grêmio teve problema para vencer o Coritiba. Até porque nós estamos falando de Coritiba, que vem se apresentado bem no Campeonato Brasileiro, e você já destacou aí o Luan na partida. Do outro lado, no Coxa, apesar dos 2-0, o goleiro do Coritiba, o Wilson, ele salvou o gol do Coxa. Tomou 2, ele não tinha o que fazer, não dava para ele defender, mas poderia ter sido mais se verdade. Não fosse o goleiro do Coritiba. O Wilson fez 2 grandes defesas, uma no primeiro tempo ainda, mas o Coritiba fez um jogo bom lá em Porto Alegre. Muito bem, 2-0 não foi tão fácil, como disse o PVC. A gente vai ouvir agora os técnicos, o Renato Gaúcho, pelo lado do Grêmio, e o Pachequinho do Coritiba. Era importante para manter nossa invencibilidade dentro de casa. Então, feliz por mais um gol, ter ajudado a equipe hoje. E mais importante ainda pela vitória para a gente manter lá em cima na liderança. Nós sabíamos que iríamos encontrar bastante dificuldades, né, por nada que o Coritiba vem fazendo uma boa campanha. E era importante a gente fazer esse gol no início para que o Coritiba se abrisse. E praticamente nós controlamos bem o primeiro tempo. O segundo tempo também tivemos mais algumas chances. Alguns socinhos aqui, outro ali, mas nada tão temeroso. E conseguimos matar o jogo no final da partida. Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, já no segundo tempo tivemos o controle, no domínio. Chegamos várias vezes com
se não me engano, aí no mínimo 5 a 6 escanteios ao nosso favor. Mas jogar aqui sempre vai ser difícil e a equipe do Grêmio vem no momento bom. Então, o que nós temos que ter é já amanhã já começar a preparar para o jogo do final de semana, do domingo, esquecer essa derrota e já pensar no Cruzeiro. Tá aí, o Pachequinho já pensando no Cruzeiro, meu amigo. Campeonato Brasileiro é assim, acaba a partida, não dá tempo de chorar se você perdeu, não dá tempo de comemorar, porque é tudo muito rápido. PVC, fechamos a conta, passamos a régua na 9ª rodada.